Olá, meus amores do quarto ano. Espero que todos estejam bem. Sabia que está aqui do outro lado com saudades de todos vocês. Pessoal, olha só. Na última aula, eu pedi para que vocês realizassem os exercícios de 1 ao 11, ok? Hoje, então, nós faremos a correção deles. Prestem muita atenção para ver se vocês conseguiram responder as perguntas corretamente. No exercício número 2, pedi assim: os nomes das cidades de Casanova e Pilão Arcado são exemplos de como as palavras combinam entre si. Complete a tabela com características das palavras, para que essa combinação fique ainda mais clara. Siga o modelo. Então, na primeira coluna aqui, vocês tinham que colocar a palavra masculina ou feminina e na segunda se esta palavra estava no singular ou no plural. Então, tinha um exemplo. Casa, a casa, então feminina. Casa, uma só, então singular. Nova, algo que seja novo, né? Neste caso aqui nós temos nova. Se a casa é nova, eu tenho um substantivo feminino. E é nova, não tem plural aqui, então continua sendo singular. Eu digo o pilão. Então, eu tenho um substantivo masculino, um pilão só, singular. Arcado, eu digo o arcado. Então, eu tenho um substantivo masculino e um só, singular, ok? Número 3. Qual é, segundo o texto, a diferença entre energia renovável e energia não renovável? Então, vamos lembrar, vocês tinham que voltar ao texto e lá estava muito bem explicado que a energia renovável é aquela que se restabelece espontaneamente, sem que as pessoas precisem agir para isso. A água com sua força, o sol, o vento e a matéria orgânica são alguns exemplos. Já a energia não renovável é aquela que existe na natureza e se acabar um dia, não poderá ser renovada. Petróleo, carvão e gás natural são alguns exemplos. Estava lá no texto, bem fácil de identificar. Virando a página, vocês tinham o exercício número 4, que pedia para vocês observar. Muitos anos, usina hidrelétrica. E depois pediu uma explicação. Explique como as palavras combinam entre si nesses dois casos. Então, o que vocês teriam que explicar? Que muitos está concordando com anos, porque as duas palavras estão no masculino e também estão no plural. Já usina e hidrelétrica são duas palavras que estão no feminino e que estão no singular, certo? Então, muitos e anos, masculino e no plural. Usina e hidrelétrica, feminino e no singular. Ok? Na letra B, imagine que em vez de anos, a palavra fosse semanas e em vez de usina, fosse aparatos. Como ficariam então essas expressões? Então, vocês tinham que substituir. Se aqui em cima eu tinha muitos e aqui eu vou ter que usar semanas, então eu vou ter que substituir. Vai ficar muitas semanas. Se aqui eu tinha usina hidrelétrica e teria que trocar esta palavra por aparatos, eu teria que usar aparatos hidrelétricos, para que as duas estejam em perfeita harmonia, ok? Número 5. As palavras concordam entre si para que sejam construídos textos adequados à gramática da língua portuguesa. Assim, é preciso ter cuidado para manter a concordância entre as palavras, ou seja, elas precisam combinar. Sobre isso, podemos concluir que a alternativa certa a se marcar seria a alternativa E. As palavras devem concordar entre si em gênero e número. Gênero significa masculino ou feminino. Ou eu usarei tudo no feminino ou tudo no masculino. E número significa singular ou plural.
ou todas as palavras da frase no singular ou todas as palavras da frase no plural. Número 6. Releia este trecho. Algumas daquelas 7 cidades seriam completamente inundadas. Retire desse trecho as 3 palavras que estão no feminino e no plural, para concordar com cidades. Quais palavras então estão no feminino e também no plural? Algumas daquelas e a última palavrinha desse trecho, inundadas, ok? Todas essas 3 palavras aqui da resposta estão no feminino e também no plural. A número 7. Pedia para que vocês lessem o texto. Em 20 anos, energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do planeta. Então, vocês tinham que ler o texto com cuidado, um texto super interessante, escrito por pesquisadores da Unicamp, certo? E depois tinha perguntinha para vocês. Nossa língua é muito rica, ela é tão poderosa que às vezes uma pequena modificação nas palavras leva a uma enorme mudança de sentido. Observe. Por exemplo, título do texto que você leu. Em 20 anos, a energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do mundo. Leia as opções a seguir e marque aquela em que o título do texto foi reescrito com palavras diferentes, mas manteve o sentido. Vocês tinham que observar, porque, por exemplo, vocês sabem que 20 anos são 2 décadas. Uma década não é 10 anos, são 10 anos. Então, 2 décadas são 20 anos. Então, a alternativa certa a se marcar seria a alternativa C. Em 2 décadas, ou seja, são 20 anos, energia solar poderá se tornar a maior fonte de eletricidade do mundo. Ok? Número 8. A número 8 era muito legal, porque vocês tinham que usar agora o conhecimento adquirido para poder escrever, e para poder ver se vocês realmente compreenderam singular, plural, feminino e masculino. Então, para concordar, gases naturais, geleira natural, poço natural, piscinas naturais. Então, observem, se a primeira palavra é feminino, a segunda vai ficar no feminino. Se é masculino, no masculino. Se a primeira é no singular, a segunda também será no singular. Se a primeira é no plural, a segunda também será no plural. Número 9. Observe o que você fez no exercício anterior e responda aos itens. Entre as palavras gases, que está no plural, geleira no singular, poço no singular e piscinas no plural, quais são masculinas? Gases, os gases, e poço, o poço. Quais são femininas? A geleira e as piscinas. Quais estão no singular? Geleira e poço, porque uma geleira e um poço. Quais estão no plural? Gases e piscinas. Alguns gases ou vários gases e piscinas, muitas piscinas, algumas piscinas, ok? Número 10. Todas as palavras que indicam característica mudam de gênero, masculino e feminino, e de número singular ou plural, para concordar com os nomes aos quais se ligam? Dê um exemplo. Para responder essa pergunta, tome por base as atividades de concordância que vocês realizaram até aqui. Então, olha só, nem todas as palavrinhas, por exemplo, a palavra natural varia em número, pode ser o quê? Naturais, né? No singular, ela pode ir para o plural, mas não em gênero, porque o gás natural, não existe a gás natural, né? Então, aqui eu tenho um gênero só para definir essa palavrinha. Com o passar dos anos, vocês vão aprender mais palavrinhas que acontecem a mesma coisa, certo? E agora o último exercício que vocês tinham que responder, o exercício número 11. Escreva 3 características para cada palavra a seguir, fazendo a concordância necessária.
Então, pessoal, aqui tem alguns exemplos. Ai, tia, mas eu escrevi outros. Não tem problema. Vocês só vão observar se está tudo no singular, ou tudo no plural, tudo no masculino, ou tudo no feminino. Então, energias. Algumas opções para energias naturais, limpas e renováveis. Percebam que aqui todas elas são as energias, estão então no feminino e no plural, certo? Agora eu digo o país, né? O masculino, então, país e singular. País enorme, belo, diversificado. Então, olha só, todas essas três características aqui, que são alguns exemplos, estão no singular e no masculino. Já emissões são as emissões, então feminino e plural. As emissões gasosas, inesperadas e previstas. Todas essas três palavrinhas aqui, então, estão no plural e no feminino, certo? Essa foi a correção, então, dos exercícios de 1 a 11. Pessoal, ficaram faltando os exercícios da página 35. Não é para fazer, certo? Por quê? Porque irei retornar, quando voltarmos, os exercícios propostos com vocês, certo? Um super beijo e até a próxima videoaula.